Oi, meu nome é Bia e eu pinto com aquarela desde 2019. Meu usuário no Instagram é @biabarrete e por lá eu sempre recebo perguntas sobre o papel que eu uso. Eu decidi gravar esse vídeo porque quando eu estava começando com aquarela, foi uma das minhas maiores dúvidas, né? E eu acho que o que mais atrapalhou meu progresso é não saber qual papel usar. Então, durante esse vídeo, eu vou explicar as principais diferenças entre os tipos de papel de aquarela e eu também filmei alguns vídeos usando cada um dos papéis que eu vou mostrar, para que vocês vejam a diferença, né, da qualidade e resultado de cada um deles. A primeira dúvida que sempre surge é qual a gramatura do papel. Quando você tem um papel muito fino, como o sulfite, você não consegue pintar com água, certo? Porque ele rasga, ele se desfaz. Ou quando mesmo você tem um papel um pouquinho mais grosso, às vezes você colocando água, ele fica todo ondulado quando seca. Bom, já vou adiantando que todos os papéis desse vídeo têm a mesma gramatura, que são 300 gramas. E eu recomendo que vocês usem no mínimo 300 gramas, já resolve muitos desses problemas, já é o mais indicado para papel de aquarela. Existem gramaturas mais altas, tipo 600 gramas, mas aí encarece bastante o papel e eu não vejo muito um motivo para você usar. Fora a gramatura, o que mais impactou meu trabalho foi saber a diferença entre papéis que são 100% celulose e os papéis que são 100% algodão. Os papéis feitos de celulose são os mais comuns e é o que o pessoal geralmente compra quando está começando, porque eles são mais baratos, eles geralmente estão nas linhas universitárias, na linha de estudante e todos eles falam que são para aquarela, então o pessoal compra assim achando que aquele é o papel adequado. Por que eu falo que acham que é o papel adequado? Porque pra mim, pelo menos, para o tipo de pintura que eu faço, ele não serve. Por quê? O papel de celulose, apesar de mais barato, ele limita muito o que você pode fazer com a aquarela e torna toda a sua experiência com pintura muito mais difícil e sofrida. Então, quando eu estava tentando descobrir como pintar sozinha, eu tinha comprado papéis de aquarela 100% celulose, que não aguentam muitas camadas. Se você mexer muito com o pincel, às vezes trabalhando lá a pintura, ele começa a se desfazer, faz umas bolinhas, fica feio, fica marcado. Mesmo quando você está tentando usar da forma mais correta possível, né? As camadas, elas não se sobrepõem de uma forma muito bonita, pode ser que o papel volte a ficar com o branco do papel, meio manchado em algumas áreas, então é um papel que eu sofri muito para usar, inclusive minha experiência estava tão frustrante que eu procurei cursos por conta disso. O que eu descobri é que eu estava tentando seguir vários tutoriais na internet que me mostravam como pintar aquarela e estavam sendo feitos em papel 100% algodão, e eu estava tentando copiar essa técnica para o 100% celulose. E isso não funciona. Eu vou mostrar aqui durante o vídeo que cada papel ele tem o seu próprio comportamento, como se ele tivesse sua própria personalidade, e cada um tem que ser trabalhado de uma forma específica. Então tem papel que não vai aguentar certas técnicas, que você vai precisar adaptar o que você está fazendo para conseguir usar ele. E por isso também é importante saber o que você quer fazer com pintura, mesmo que você estiver começando. Procura os artistas, o tipo de arte que você está tentando fazer e tenta descobrir quais são os materiais que eles usam. Porque tem coisas que dá pra fazer no papel de algodão que simplesmente não dá pra fazer no papel de celulose. Não vai dar pra você usar as mesmas técnicas. Isso também é importante porque quando você compra um papel para aprender, você está aprendendo a pintar especificamente naquele papel. Claro, algumas coisas são meio universais dentro de aquarela e você vai conseguir usar as técnicas, mas cada papel tem um comportamento específico e se você aprender assim primeiro num papel de celulose e falar, putz, eu só vou comprar o papel bom, o papel caro, o papel 100% algodão, quando eu já for foda nesse papel aqui que é baratinho, que é de celulose, você vai ter que aprender tudo de novo quando você for pro papel de algodão, porque o papel vai se comportar de uma forma completamente diferente. Também tem alguns papéis que são misturas de celulose e algodão. Eu até experimentei o papel bambu da linha da Hahnemühle, só que na minha opinião ele se comporta mais como um papel 100% celulose. Além da gramatura e do 100% algodão ou 100% celulose, tem mais uma característica que é muito importante nos papéis de aquarela, que é se ele foi prensado a quente ou frio. Papéis prensados a quente, ou hot pressed, são os papéis que não têm textura.
eles são os papéis satinados. Esse tipo de papel é indicado para, por exemplo, ilustrações botânicas, ilustrações que você precisa ser extremamente preciso, que são muito delicadas, mas eu não recomendo para quem está começando. Por quê? Ele é um papel que, apesar de ter uma finalização, né, muito bonita por não ter nenhuma textura, ele é muito difícil de ser usado. O tipo de papel faz com que ele seja muito absorvente, então você coloca água e ela já seca nele, e isso faz com que seja muito fácil ele manchar e marcar. Para alguém que está começando, eu acho que é mais difícil porque você teria que pintar mais rápido para ter o resultado que você quer. E você fazer essas decisões rápido é algo que requer técnica, é algo que requer prática, né, de treino. Então é um papel que eu ainda acho muito difícil de usar e que eu não recomendo para quem está começando. Já os papéis que são prensados a frio, ou cold press, podem se dividir em dois tipos. Um é a grana fina, então ele tem uma textura, mas é uma textura um pouquinho mais suave, que é o que eu geralmente uso para retrato. Ele permite que você trabalhe com ele por mais tempo e no final ele tem uma textura, né, o papel, só que eu acho que ele não é suficiente para desviar a atenção do que você fez. É um papel que eu acho que é ideal para trabalhar retrato. E o papel também pode ter grana grossa, ou uma textura mais visível. Então esse tipo de papel, ele demora um pouquinho mais para secar, mas eu testei ele aqui, eu vou mostrar no vídeo. E eu achei que foi extremamente difícil de trabalhar com ele, porque no instante que eu colocava água, ele já absorvia tudo também. Que é algo que eu não esperava, porque eu achava que era uma coisa que acontecia mais com o papel satinado. E a aquarela, ela tem uma característica, que é a seguinte: quando você coloca no papel, ela molhada, ela tem um tom mais escuro do que é o que ela vai realmente ser quando o papel secar. E com grana grossa, eu sinto que essa diferença ela é mais dramática. Então eu colocava a tinta aí no papel e toda vez que eu colocava eu pensava, meu Deus, tá muito escuro, o que é isso? Demorava pra caramba pra secar e quando secava eu via que tava tudo claro. Então a sensação que eu tive pintando com papel mais grana grossa, primeiro, é uma textura que já pode desviar a atenção, né, do retrato que você tá fazendo. E pra mim foi como pintar no escuro, porque eu não sabia o quanto que a aquarela ia clarear enquanto eu estava pintando. Eu estava acostumada a pintar no grana fina. Lembra que eu falei um pouquinho antes no vídeo que o papel que você usa, que você aprende, é o papel que você deve usar no longo prazo? Bom, agora que a gente já passou pelas principais características de papel, eu queria mostrar um pouquinho os papéis em que eu já testei e também mostrar qual foi a experiência pintando em cada um deles. Esse provavelmente foi o primeiro papel de aquarela que eu comprei. Ele é da linha universitária da Canson, tá escrito aqui 300 gramas e bem grande em vermelho, aquarela. Mas é um papel que eu não recomendaria pra ninguém. Primeiro, já vendo na embalagem, né? Por ele ser da linha universitária, eles nem explicam se ele é celulose ou se ele é 100% algodão. Se não estiver escrito que é um papel de algodão, pode assumir que ele é celulose, tá? Se ele fosse de algodão, seria algo que eles vão colocar na embalagem, porque é um custo maior, eles têm que justificar o custo, eles precisam explicar que é de algodão. Como esse papel não tem nada escrito, ele é celulose. Outra coisa é que ele também não fala se ele é prensado a quente ou a frio. E tem uma coisa interessante nesse bloco. Primeiro, ele tem uma textura horrível. Eu não consigo explicar de outra forma. Ele tem linhas bem marcadas aqui na horizontal. No vídeo que eu tô pintando, vocês vão ver que tá na vertical, porque eu cortei o papel dessa forma pra pintar. Mas a água fica presa nesses riscos, né? Fica difícil você distribuir a água e a tinta de forma igual. Ela tende a entrar nesses vincos quase como se fosse uma canaleta. E o efeito não é legal. É uma textura muito forte, eu acho que ela desvia a atenção de qualquer coisa que você tenha feito ou desenhado. Especialmente para retrato, não é muito bacana ter uma textura forte, né? Porque você está trabalhando ali com o rosto já tem que ser expressivo, você está trabalhando com pele, assim, pelo menos uma pintura, você não quer que isso chame a atenção a textura da pele sem que você tenha feito nada na pintura em si, né? Mas o interessante é que o verso dessa folha é totalmente liso, quase como se fosse um satinado. Então eu testei esse lado também, deixa eu te falar, se você tiver comprado esse bloco, se você
for iniciante, ou mesmo se você não for iniciante, você tem comprado esse bloco porque ele tá escrito claramente aqui que é para aquarela. Eu recomendo que você use o verso da folha, que não tem textura. Eu gostei muito mais do resultado. Obviamente, por ele ser um papel de celulose, é mais difícil trabalhar com ele. De qualquer forma, não importa qual lado você está usando, ele vai aceitar menos água, ele vai aceitar menos camadas de tinta, mas ainda dá para ter um resultado legal, e eu acho que visualmente fica muito mais bacana, sem essa textura muito marcada, muito em linhas retas. Outro papel de celulose que eu já usei é esse da Canson também, mas é o Montbal. Essa já é uma linha da Canson que não é a linha universitária. Você pode ver aqui que ele está falando, além da gramatura, que ele é 100% celulose e grano fino. Então ele já dá mais informações. Esse é um papel que tem um pouco de textura, não é uma textura que distrai, então realmente é um grano fino. Mas ainda acho difícil de trabalhar simplesmente pelo fato de ele ser celulose. Eu já peguei esse papel por engano e tentei fazer uma pintura da forma que eu geralmente faço um papel 100% algodão, e o resultado não parece muito com aquarela. Ficou extremamente marcado. Em algum ponto que eu já estava colocando mais camadas, mais tinta, o papel começou a rejeitar essas camadas, ficaram marcas muito fortes da pincelada. E eu francamente não gosto do resultado trabalhando com esse papel. Esse papel já não é tão barato também, então no meu caso, eu acho que ele realmente não compensa, porque já é um papel mais caro e é um papel que, por ser de celulose, eu não consegui utilizar no meu estilo de pintura. Chegamos agora no último papel de celulose que eu tenho, que é esse da Hahnemühle. A Hahnemühle também é uma marca muito boa de papéis. Essa é a linha Harmony deles, né, que é toda de celulose. E esse é um papel satinado. De novo, eu comprei esse papel sem saber nada sobre essas diferenças do papel de aquarela. É um papel caro até, e eu comprei porque era uma marca que eu considero boa, com, de novo, escrito que é 300 gramas para aquarela. Foi esse bloco em que eu resolvi fazer uma pintura seguindo um tutorial, e, cara, foi muito, muito, muito frustrante, a ponto de eu cobrir toda a minha pintura com guache e depois usar lápis de cor. Foi essa experiência específica que me levou a procurar cursos de aquarela, porque eu percebi que não era uma coisa que eu ia conseguir aprender sozinha, só assistindo vídeo no YouTube, de graça, porque eu claramente não tinha informações que eu precisava para fazer o trabalho que eu queria. E agora eu estou tentando passar essas informações para vocês aqui nesse vídeo, que é: se você está tentando fazer alguma coisa num papel de algodão, não tente replicar num papel de celulose, não vai dar certo. Esse papel, por ser satinado ainda, é o que eu falei, é mais difícil ainda. Para um iniciante, putz, não recomendo, de verdade. A tinta seca extremamente rápido, fica marcado e você vai sentir um leve desespero. Passando agora para os papéis de algodão que eu já usei, primeiro tem esse daqui da Canson, essa linha Heritage, que seria a linha mais premium deles, né? Mas na época eu comprei o que era o mais barato, que é o grana grossa. E como eu falei anteriormente, não recomendo para retrato. Tive uma experiência muito estranha pintando com ele, principalmente porque a tinta ficava muito mais escura, molhada, do que quando ela secava. Então a sensação era que eu estava pintando no escuro. Eu não sabia quanto que a tinta ia clarear na medida que o papel secava. Também tem uma textura bem marcada, então se você está pintando um retrato, pode parecer que tem um monte de furinho no rosto da pessoa. Eu particularmente não gostei da experiência. Eu acho que o papel grana grossa pode servir para estudos rápidos, né, de luz e sombra, ou se você está pintando uma paisagem, por exemplo, em que a textura não vai influir tanto ou chamar tanta atenção, pode ser legal. Outro papel da Hahnemühle, dessa vez ele é 100% algodão, que é dessa linha Expression deles, tá? Ele é grana fina também. Essa daqui é a minha segunda opção quando acaba o meu querido papel Artist, que eu já vou falar também no momento. O custo-benefício dele pra mim compensa bastante se você não tem dinheiro suficiente para comprar o papel mais foda do mundo. Eu compraria esse.
A linha da René Mille é muito boa nos papéis de algodão. Eles têm um papel que é mais premium do que esse também, que chama Cezanne. Eu também já usei o Cezanne, só que eu não gastei dinheiro num bloco inteiro, por questões financeiras mesmo, gente. O Cezanne é muito bom. Se você tiver dinheiro, compre o Cezanne. Se você está procurando o melhor custo-benefício, pra mim é o Expressions. Eu usei muito, principalmente durante a aula, assim, porque ele ainda tem a experiência de um papel 100% algodão, dá pra fazer muita coisa com ele. Você sente quando você tá partindo o papel, quando você tá partindo para mais camadas, que sim, ele tem limitações, mas ele ainda é melhor do que qualquer papel de celulose que você venha comprar. Então, essa é uma recomendação que eu gosto bastante. Outro papel de algodão que é mais acessível é o Ciele da Pestilento. Então é um papel 300 gramas, 100% algodão, grana fina. Eu sinto que a grana dele é quase como um de satinado, então tem pouquíssima textura e por isso ele seca mais rápido, você tem um pouquinho menos tempo de trabalhar. Eu acho particularmente que é mais difícil fazer uma pintura com esse papel do que com Expressions. Mas se você não tem tanta grana assim, você gostaria de testar um papel 100% algodão, eu acho que é o mais acessível, até porque eles têm blocos menores, dá pra você realmente comprar pra testar e ver a diferença. E chegamos ao último papel, que é o Arches grano fino, 100% algodão e 300 gramas. Ele é o melhor papel de longe, de longe, de longe, é o que permite todas as técnicas que eu uso, é o que eu mais utilizo para retrato. Infelizmente, ele é um papel super caro, você pode ver que estou acabando esse bloquinho, inclusive já destaquei a última folha, queria só mostrar aqui pra vocês. Ele é um papel que tem um pouquinho só de textura, mas já é a textura suficiente para você conseguir trabalhar com ele por bastante tempo. Ele aguenta muita camada, fica um resultado super bonito no final. O preço realmente é o maior problema com esse papel. No começo de 2019 ele não era tão exorbitantemente caro e ao longo do ano eu acho que tiveram vários problemas com questão da empresa, importação, e isso fez com que oferta e demanda, né, gente? Não veio tanto papel, não veio mais papel, acho que por um período, e até 2020 meio que quadruplicou o preço, o que dói muito no meu coração. Mas eu confesso que eu ainda não achei nenhum papel que se equipare ao Arches. Então eu tentei, o Expressions e o Cezanne da René Mille são as coisas mais próximas que eu achei, né? Mas realmente achar papel dessa qualidade é muito difícil. Ele faz com que a experiência seja muito melhor. Eu não me frustro tanto com a pintura usando esse papel. Mas também é o papel que desde o começo, né, quando eu comecei os cursos, quando eu comecei minha prática de aquarela, foi recomendado pra mim, e é o papel que eu tenho mais experiência utilizando. Então, isso também influi muito a minha experiência com esse papel. Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre papel. Espero que ajude na sua próxima decisão quando você for comprar um bloco. Eu sei que é muito chato chegar aqui e te falar que o melhor papel é o mais caro. Infelizmente, na aquarela, o papel é o mais importante e o papel mais caro é o que vai te dar mais liberdade para trabalhar. Mas isso não quer dizer que você precisa comprar o papel mais caro. O que eu recomendo realmente é que você veja o que você consegue fazer dentro do preço que você está disposto a pagar. Se você pode só comprar um papel mais barato, de celulose, e que nem tem especificação, vamos dizer assim, grana fina, grana grossa, tudo bem. Mas não fica nessa ilusão de que você vai aprender tudo naquele papel e depois passar para um papel melhor e conseguir reaplicar todas essas técnicas. Se você está num papel de celulose, eu sugiro que você continue comprando papel de celulose, porque ele vai se comportar sempre da mesma forma. Se você quer fazer técnicas que demandam mais camadas, que demandam mais água e um pouquinho mais de durabilidade do papel, eu sugiro que desde o começo você compre um papel 100% algodão. Porque se você começar com celulose de novo, você não vai conseguir fazer o que você quer e depois você não vai conseguir transpor suas técnicas para um papel mais caro, 100% algodão. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu nunca tentei fazer um vídeo longo assim, um pouco mais explicativo e principalmente aparecendo a minha cara. Então, por favor, deixem nos seus comentários, feedbacks, o que vocês gostariam de saber também sobre aquarela. E é isso, gente. Aproveitem sua semana.